Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que talvez seja o mais pedido aqui do canal, do Instagram, sei lá mais de onde, que é sobre ler vários livros ao mesmo tempo. Então é o seguinte, livros de ficção eu geralmente leio um por vez. Eu já testei várias coisas e como o tempo que eu tenho para me dedicar à literatura hoje é um pouco menor, eu prefiro ler um por vez e é isso. Mas os livros teóricos, os livros de não ficção, eles me exigem um outro ritmo, um outro esquema. E foi com essa técnica de ler vários livros ao mesmo tempo que eu consegui estruturar minha rotina de estudos e eu vou te explicar como que eu faço. Primeira questão. Um livro técnico, por exemplo, esse aqui, Como Educar Sua Mente, para mim, ele tem um ritmo de leitura, ele me exige um ritmo de leitura que não é muito rápido. Eu não sento e leio 30 páginas de uma vez. Então, se eu for ler só ele por dia, eu vou ler muito pouco. Supondo que eu leia 10 páginas dele por dia. Se eu estiver lendo só ele, eu vou ler muito pouco todos os dias, certo? Então, esse é o primeiro motivo que me faz ler vários livros ao mesmo tempo, que me faz encaixar várias leituras. Então, eu basicamente leio um pouquinho de alguns livros. Vou mostrar o esquema aqui. Porque assim, dentro do tempo que eu tenho, supondo que eu tenha 2 horas de estudos por dia, eu vou encaixar nessas 2 horas quantas leituras couberem nesse tempo, claro que com qualidade, considerando as revisões, considerando os resumos que eu faço, tá? Mas então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo. Um assunto geralmente puxa outro e, por exemplo, em história, nunca tem como ler uma coisa só sobre um assunto, né? Se a intenção, se o objetivo for me aprofundar naquilo. Então, às vezes supondo que eu estou lendo esse daqui. E aí, ela faz menção ao como ler livros, que de fato faz, né? Ela, inclusive, se inspirou no como ler livros. E aí ela fala daquele capítulo sobre o nível 4 de leitura. E aí eu venho aqui no nível 4 e leio só o nível 4. Não tem problema, tá? Então, uma dica que eu quero deixar pra você é desconstruir a necessidade de desconstruir essa ideia de que você só pode começar um livro se você for ler de cabo a cabo, de ponta a ponta, tá? Não existe isso, não tem um contrato que você assina como leitor. Então, com os livros teóricos, o meu objetivo com eles é o conhecimento, é aprender. Ele vai me oferecer naquele momento exatamente aquilo que eu busco. Então, muitas vezes eu mostro lá no Instagram, nos stories, que eu peguei tal livro. E às vezes as pessoas acham que eu peguei aquele livro para ler do início ao fim. E elas me veem com outro e falam, mas você não estava lendo tal livro? Sim, eu peguei tal livro com aquele objetivo, li a parte que me era interessante e agora eu segui com as minhas leituras. E algumas pessoas ficam assim, nossa, mas parece algo um pouco desleixado, parece bagunçado, mas não, porque tudo está baseado no meu cronograma de estudos, nos objetivos, né, no que eu quero aprender com esses livros. Então, quando eu pego um assunto para estudar, eu uso vários livros de apoio e não necessariamente eu preciso ler o livro inteiro. E aí, vamos para outra dica, o terceiro ponto, que é o seguinte: às vezes você tem curiosidade para estudar sobre um assunto, por exemplo, astrofísica, é um assunto que eu adoro. Não entendo tanto quanto eu gostaria, mas eu adoro. E aí eu acordei inspirada com aquela vontade de entender qualquer coisa. Eu não tô dizendo virar o Stephen Hawking, não, eu tô dizendo aprender qualquer coisa. E aí eu sei que tem um livro de astrofísica aqui na minha estante, ou mesmo que eu vou comprar, vou sair pra livraria pra comprar. Agora não, né, mas quando a livraria abrir. E aí eu começo a ler. Se eu pego pra ler o prefácio, geralmente a introdução, eu já vou ficar maravilhada, já vou entender um monte de coisa. Aí, supondo que eu li a introdução, aprendi alguns conceitos, me conectei com aquilo, matei a minha curiosidade, a minha inspiração curiosa ali naquele momento, e vi que é melhor eu encaixar essa leitura depois. Mas eu li a introdução, aprendi alguma coisa. Você tá entendendo que o objetivo é esse? Se esse vídeo estiver sendo útil pra você, não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, viu? O fato de eu não ter esse compromisso de eu só posso, o livro é intocável desde que eu faça esse compromisso de ler até o final. Pra mim não compensa, porque nessas eu vou deixar de aprender, deixar de me expor a oportunidades de aprendizagem. Por causa disso, pra mim não compensa, você entende? Tá, agora a gente vai conversar como você pode fazer isso, como você pode manter várias leituras ao mesmo tempo, sem que você se atrapalhe, sem que vire uma bagunça. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, você precisa encaixar o tempo que você tem disponível nessas leituras, certo? Não adianta você ler 20 livros, você ter 20 livros disponíveis ali, se você não tem o tempo para ler, tá? O que você pode fazer é o seguinte:
Tenho, por exemplo, 3 leituras em andamento, e aí você lê um pouquinho delas, um pouquinho de cada livro todos os dias, e para isso eu sempre faço um cronograma, inclusive foi o último vídeo que eu fiz aqui pro canal, vou deixar linkado aqui em cima. Então eu tenho um cronograma para todos os livros eu leio, tenho um determinado número de páginas, que já considero o tempo que eu quero finalizar a leitura, ou não, né, às vezes o cronograma é feito assim, eu vou ler 4 ou 5 capítulos, por exemplo. Tô produzindo um curso, né, tô dando um curso sobre leitura e aprendizagem. E aí, diversos livros eu precisei ler 4 ou 5 capítulos dele. Então, eu fiz um cronograma considerando só esses capítulos, tá? Ou então, você pode ter alguns livros, por exemplo, 1, 2 livros, que você não precisa ler todos os dias, mas que você pode ler uma vez por semana, 3 vezes por semana, dia sim, dia não. Eu, particularmente, não gosto de ter contato assim, por exemplo, só uma vez por semana, porque passa uma semana, a curva do decaimento da memória, ela já aconteceu de maneira um pouco mais intensa, então a chance de eu ter esquecido o que eu li na semana anterior é muito grande, aliás, é a probabilidade, né? Então eu prefiro não ficar mais que 2 dias sem pegar numa leitura em andamento, tá? Então, a maioria dos livros que eu tô lendo agora, por exemplo, eu vejo no máximo a cada 2 dias. Eu sigo o meu cronograma e tá tudo certo. Até porque o cronograma ele tem uma flexibilidade, então mesmo que eu não pegue todo dia, eu ainda vou conseguir completar. Lembrando que em momento algum eu tô falando pra você simplesmente começar a ler todos os livros do mundo e ir abandonando. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Tô dizendo que conforme o seu objetivo, conforme a sua curiosidade, você não necessariamente precisa ler um livro inteiro para ter uma boa experiência de leitura, né? E nada impede também, você acorda encasquetada, que você quer, quero ler um pedacinho do livro tal, nem que seja só pra começar, só pra ler os primeiros capítulos, porque você tá com muita vontade. Eu não deixo de me privar dessa vontade que eu acho tão boa, tão positiva, é tão bom você cismar com o livro e começar e ler e tal, por mais que você não continue, eu acho besteira deixar de fazer só por causa disso, sabe? E como eu falei antes, muitas vezes a gente deixa de aprender por esperar o momento certo para ler tal livro. Você não precisa de um momento certo, né? Você precisa simplesmente pegar o livro, começar a ler, talvez criar um cronograma, pensar como você pode encaixar na sua leitura. E agora me conta, você tem o hábito de ler vários livros ao mesmo tempo? Você gosta? Já testou? Deixa aqui nos comentários. Eu espero você no sábado, 3 horas, vídeo novo aqui no canal. Deixa também sua sugestão de vídeo que você quer assistir por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.